Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar de um dos conteúdos que mais caem em vestibulares e Enem, e que também é a base para entender funções, os conjuntos numéricos. Vamos ver os principais conjuntos e suas representações. Preparados? Então vamos lá. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são, obviamente, números, que compartilham alguma característica em comum. O primeiro conjunto que a gente vai ver é o conjunto de números naturais. Representado pela letra N, o conjunto dos números naturais possui os seguintes elementos: números inteiros e não negativos, ou seja, todos aqueles números que nós aprendemos desde pequenos, do zero ao infinito. Mas atenção, números decimais não contam, somente números inteiros. Existem alguns subconjuntos dos números naturais. Esse N com asterisco são o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Então, é a partir do 1 ao infinito. O NP seria o conjunto dos números naturais pares. Então, aqui, 0, 2, 4, 6, 8, 2N, em que N pertence ao conjunto dos números naturais. NI é o conjunto dos números naturais ímpares. Então, 1, 3, 5, 7, 9, e aqui 2N mais 1, em que Nzinho pertence ao conjunto de números naturais. E por último, P, conjunto dos números naturais primos, aquele que só pode ser dividido por 1 e ele mesmo. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. O segundo conjunto numérico é o conjunto dos números inteiros. Representado por Z, o conjunto dos números inteiros possui o seguinte elementos: números inteiros positivos e negativos. Então, é a junção do conjunto natural agora com os números negativos. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Esses números. De novo, inteiros. Números decimais não vão aparecer. Alguns subconjuntos dos números inteiros. O Z com asterisco seria a mesma coisa do anterior, que seria o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, sem o zero. O Z com um tracinho de negativo seria o conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, só os negativos e o zero. E agora, o que tem o tracinho e esse asterisco seria o conjunto dos números inteiros negativos sem o zero. Então, somente números negativos. O conjunto de números racionais é representado por quê? Esse conjunto é constituído por todos os números que podem ser representados na forma de fração. Números inteiros, decimais finitos e dízimas periódicas. Então, aqui. Um conjunto de números racionais é formado por A dividido por B, tal que A e B pertencem ao conjunto de números inteiros, com B sendo diferente de zero. Alguns subconjuntos dos números racionais. O quê? Contrassinho, que são os números racionais não nulos, ou seja, sem o zero. O quê? Positivo, que é o subconjunto dos números racionais não negativos, formado pelos números racionais positivos e o zero. O que contrassinho e o positivo é o subconjunto dos números racionais positivos, formados pelos números racionais positivos sem o zero. O que negativo é o subconjunto dos números racionais não positivos, formado pelos números racionais negativos e o zero. E o que com asterisco e negativo é o subconjunto dos números racionais negativos, formado pelos números racionais negativos e sem o zero. Nós também temos o conjunto numérico irracional, representado por I. Esse conjunto é constituído por todos os números que são decimais infinitos e não periódicos, aqueles que não têm um padrão de repetição. Por exemplo, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O π, que é 3,14, 15, 92,
e raiz de 2. Já o conjunto de números reais, representado por R, é o conjunto constituído pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Além disso, N, Z, Q e I são subconjuntos de R. A gente pode ver aqui alguns subconjuntos dos números reais. Agora vamos ver alguns subconjuntos dos números reais. R com asterisco é formado por x pertence a R, tal que x diferente de zero. É um conjunto dos números reais não nulos, então vai ter todos menos o zero. O R positivo é formado por x pertence a R, tal que x é maior ou igual a zero. Conjunto dos números reais não negativos. Então, tudo para cima de zero. O conjunto R asterisco positivo é formado por x pertence a R, tal que x é maior do que zero. Então, conjunto dos números reais positivos. Qualquer número acima de zero. O R negativo é formado por x pertence a R, tal que x é menor ou igual a zero. Então, do zero para baixo. E por último, R asterisco negativo é formado por x pertence a R, tal que x é menor do que zero. Então, qualquer número ali para baixo de zero, que não seja o zero, para baixo. Aqui temos um diagrama para ver como funciona essa relação dos conjuntos numéricos. Como a gente pode ver, o último que a gente viu, né? Os reais, eles englobam todos os outros conjuntos. Aqui, ó. O conjunto de números naturais está dentro dos números inteiros, que está dentro dos números racionais. E os irracionais estão fora disso aqui. Então, por isso que quando a gente falou que R seria a junção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, é isso que significava. Porque o conjunto dos racionais já abrange todos esses daqui. Então, a gente só juntou esses com os irracionais e formam o conjunto dos números reais. Os conjuntos numéricos podem ser representados de diversas formas. Vamos ver algumas dessas representações. Primeiro, representação por chaves, que é a que eu já estava mostrando antes. Nessa representação, os elementos são colocados entre chaves, sendo separados por vírgulas ou por ponto e vírgula. Então, essa aqui mesmo. A é igual, aí, abre a chave, A, B, C, D, tudo separado por vírgula ou ponto e vírgula e fecha as chaves. Ignorem isso aqui. Segundo, representação por propriedades dos elementos. Um conjunto pode ser representado por uma regra que define uma característica comum em seus elementos. Essa forma de demonstrar um conjunto é utilizada para conjuntos que possam vir a ocupar muito espaço, que é escrito assim: A é igual a B chave, X, aí esse tracinho aqui no meio, X é vogal do alfabeto. A gente lê assim, do jeito que eu estava fazendo antes. O conjunto A é formado por elementos X, tal que X é uma vogal do alfabeto. Então, X ali, esse conjunto, é formado por todas as vogais do alfabeto. Representação por diagrama de Venn. Nesse esquema, os conjuntos são representados graficamente. Cada representação pode ser utilizada em diferentes situações, dependendo apenas de qual é mais apropriada para ser usada no caso. Para terminar, vamos fazer um exercício. Os conjuntos numéricos incluem os seguintes conjuntos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Sobre os conjuntos citados, relacione-os às suas respectivas definições. Então, vamos aqui ver a primeira definição. Abrange todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros. A gente viu que o conjunto que abrange todos os números que podem ser escritos na forma de fração, que tem como denominador e numerador os números inteiros, são os números racionais. Número 3. Segundo,
corresponde à união dos racionais com os irracionais. Foi o que a gente acabou de ver, que são os números reais. Então, número 5. São números decimais, infinitos e não periódicos, e não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. A gente também viu que até apareceu o pi, números irracionais. Então, 4. Penúltimo. É formado pelos números que usamos nas contagens. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o primeiro que a gente viu e está aqui. Números naturais. Número 1. E por último, reúne todos os elementos dos números naturais e os seus opostos, ou seja, os seus negativos. Seria aqui o número 2. Números inteiros. E aí, pessoal? Gostaram? Então deixa o like e compartilhe o vídeo. Ah, e não se esqueçam de se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Nos comentários deixe os pedidos de conteúdo para os próximos vídeos. E confira o link de plantão de dúvidas na descrição do vídeo. E é isso!